10 anos depois de ter criado meus 3 netos com as próprias mãos, sentada numa sala de audiência gelada, eu ouvi minha filha dizer, olhando nos olhos do juiz, que eu os tinha sequestrado. A palavra ecoou como um tapa. Sequestrado. Como se aquelas crianças não tivessem dormido no meu colo quando tinham febre, como se eu não tivesse vendido minhas alianças para comprar material escolar, como se eu não tivesse envelhecido uma década inteira cuidando do que ela largou. E ali naquele instante, eu entendi. Aquela audiência não era só sobre guarda, era sobre quem ia contar a verdade primeiro. Meu nome é Lúcia, tenho 68 anos e até hoje lembro com uma clareza cruel da noite em que tudo começou. Era uma terça-feira quente em Guarulhos, perto das 8 da noite, quando ouvi o interfone tocar sem parar. Não era o toque normal, era insistente, nervoso. Quando atendi, ouvi a voz da minha filha, Paula, apressada, quase sem fôlego, dizendo só isso. Mãe, abre rápido, é só por um dia. Eu nem tive tempo de perguntar nada. Ela subiu as escadas com 3 crianças grudadas nela, como filhotes assustados. O mais velho, o Lucas, tinha 9 anos e segurava uma mochila maior que ele. A do meio, a Mariana, com 6, chorava em silêncio, mordendo a manga da blusa. O caçula, o Pedro, tinha apenas 4 anos e dormia no colo dela, pesado, suado. Paula estava diferente, magra demais, olhos fundos, as mãos tremiam enquanto ela largava as coisas no chão da sala. O celular dela vibrava sem parar e ela não atendia nenhuma ligação. Mas antes de continuar, quero te fazer um convite muito especial. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso me ajuda a ver que você me apoia e que está gostando das minhas histórias. E comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Agora, vamos continuar. Ela não sentou, não tomou água, não olhou direito para as crianças, só disse que precisava resolver uma coisa urgente e que no dia seguinte, depois do almoço, voltava para buscar os 3. Eu perguntei o que estava acontecendo. Ela respondeu com um "depois eu explico", seco, cortante. Dei um banho rápido no Pedro, enquanto o Lucas e a Mariana se encolhiam no sofá, me olhando como se eu fosse a única coisa firme naquele mundo que tinha começado a desabar. Quando voltei do banheiro, Paula estava parada na porta, já com a bolsa no ombro. Eu pedi para ela jantar antes de ir. Ela recusou. Pedi para ligar quando chegasse. Ela assentiu, sem convicção. Me deu um beijo rápido no rosto, daqueles que não deixam marca, e saiu. A porta fechou com um som oco que, hoje eu sei, foi o início da década mais longa da minha vida. Naquela noite, as crianças não dormiram direito. O Pedro acordou gritando pela mãe. A Mariana fez xixi na cama de nervoso. O Lucas ficou acordado até tarde, sentado na ponta da cama, dizendo que precisava ficar atento caso a mãe voltasse. Eu menti. Disse que ela estava resolvendo um problema pequeno, que no dia seguinte tudo estaria normal. Eu menti porque ainda acreditava nela. No dia seguinte, preparei almoço cedo. Frango, arroz, feijão. Do jeito que Paula gostava quando era criança. Arrumei a casa, coloquei roupa para lavar. O relógio passou do 12:00. Depois das 2. Depois das 4. Liguei. Chamou até cair na caixa postal. Mandei mensagem. Nada. À noite, tentei de novo. Nada. Fui dormir com o celular na mão. No terceiro dia, eu já estava andando pela casa sem saber o que fazer com o silêncio. Liguei para amigas dela. Uma disse que não via Paula há semanas. Outra disse que ela comentou algo sobre sumir por um tempo. Ninguém sabia de nada, ou fingia não saber. No quarto dia, eu fui até o endereço onde ela morava. A porta estava fechada, vazia. Vizinha nenhuma tinha notícia recente. Foi naquela semana que eu percebi que, só por um dia, tinha virado abandono. Não teve anúncio, não teve explicação. Só um buraco enorme que ficou no meio da sala, no meio da minha vida, no meio daquelas 3 crianças. Eu pensei em ir à polícia, pensei em conselho tutelar, pensei em tudo. Mas cada vez que eu imaginava alguém tirando aquelas crianças de mim e jogando em um abrigo, meu estômago revirava. Eles já tinham sido largados uma vez. Eu não ia permitir uma segunda. Então eu fiz o que nenhuma avó imagina fazer depois dos 60. Eu virei mãe de novo. Comprei cadernos fiado na papelaria.
Pedi desconto na escola pública do bairro. Expliquei para a diretora que a mãe tinha viajado. Era mentira, mas era uma mentira para proteger. As noites eram longas. Eu deitava exausta e acordava com medo. Medo de não dar conta. Medo de alguém bater na porta. Medo de Paula voltar do nada. Medo de ela nunca mais voltar. Foi numa dessas madrugadas, procurando uma conta antiga numa gaveta da cozinha, que eu encontrei o envelope. Pardo. Sem remetente. Só meu nome escrito com a letra dela. Não estava ali por acaso. Estava escondido. Meu coração disparou. Eu segurei aquele envelope por alguns segundos, sentindo o peso do papel dentro. Algo me disse para não abrir. Não ainda. Eu guardei no fundo do armário, atrás das toalhas velhas, como quem guarda uma arma que espera nunca precisar usar. Naquele momento, eu não sabia que aquele envelope seria a linha entre eu perder tudo, ou, finalmente, virar o jogo. A primeira semana sem a Paula foi quando o tempo começou a se deformar dentro da minha casa. Um dia parecia um mês. Uma noite parecia um ano. Eu acordava com o coração acelerado, achando que tinha ouvido a chave girar na porta, mas era só o barulho do ônibus passando na avenida. As crianças começaram a perguntar menos, e isso doeu mais do que as perguntas. Quando criança para de perguntar, é porque já começou a entender. No quinto dia, eu criei coragem e fui ao posto de saúde com o Pedro, que estava com febre. A enfermeira pediu o nome da mãe. Eu respondi. Ela pediu o documento. Eu congelei. Disse que a mãe estava viajando a trabalho. Foi a primeira vez que senti vergonha de uma coisa que eu não tinha feito. Saí de lá com o remédio na bolsa e um nó na garganta que não desatava. No sétimo dia, o Lucas me perguntou se podia me chamar de mãe. Não foi um pedido direto. Foi daquele jeito torto que criança usa quando tem medo da resposta. Vó, se eu chamar a senhora de mãe, a minha mãe vai brigar comigo quando voltar? Eu abracei ele forte. Forte demais, talvez, e disse que ele podia me chamar do jeito que quisesse. Ele não me chamou de mãe naquele dia, mas nunca mais me chamou só de vó. Eu decidi procurar ajuda. Fui ao conselho tutelar do bairro, tremendo por dentro, com medo de sair de lá sem meus netos. Expliquei a situação como pude, sem chorar, porque eu sabia que choro demais assusta. A moça ouviu, anotou, perguntou datas, nomes, telefones, disse que ia tentar localizar a mãe. Eu saí de lá com um papel na mão e uma sensação estranha de estar fazendo a coisa certa e errada ao mesmo tempo. As tentativas de contato com a Paula continuaram. Liguei para números antigos. Mandei mensagens que nunca foram visualizadas. Uma amiga dela, a Renata, me chamou num canto um dia e falou baixo que a Paula estava envolvida com gente errada. Não explicou. Disse só para eu cuidar das crianças. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Gente errada. Gente errada faz o quê? Some? Abandona filho? Os dias viraram semanas. As semanas viraram meses. A escola começou a exigir documentos. O Lucas precisava de autorização para a excursão. A Mariana precisava de assinatura para a vacina. Eu fui empurrando como dava, sempre com medo do dia em que alguém dissesse não. À noite, quando as crianças dormiam, eu sentava na mesa da cozinha, apagava a luz da sala e fazia conta no papel. Aluguel, luz, água, remédio, comida. Meu dinheiro não fechava. Nunca fechava. Vendia a televisão grande, depois o micro-ondas, depois algumas joias que eu guardava para emergência. Aquilo era a emergência. Arrumei um trabalho de costura para uma vizinha. Costurava até tarde, com dor nas costas, enquanto a Mariana fazia lição na mesa e o Pedro dormia no sofá. O Lucas começou a me ajudar. Pequeno demais para tanta responsabilidade, mas determinado demais para eu impedir. No meio daquele caos silencioso, eu quase esqueci do envelope. Ele ficava lá, escondido, como um segredo que respirava. Às vezes, eu abria o armário só para conferir se ainda estava ali. Estava. Sempre esteve. Houve noites em que eu quase rasguei o papel de tanta curiosidade. Mas algo me segurava. Um medo estranho. Como se, ao abrir, eu perdesse a última proteção que eu tinha. 1 ano se passou. Depois 2. Depois 5. A Paula virou uma ausência sólida. Não era mais um vazio recente. Era uma sombra permanente. As crianças pararam de esperar por ela. O Pedro mal lembrava do rosto da mãe. A Mariana lembrava, mas evitava falar. O Lucas lembrava de tudo e fingia que não.
Cada um lidou do seu jeito com o abandono, e eu tentei ser forte por 3, mesmo não sendo forte nem por mim. Houve momentos em que eu senti raiva, raiva de verdade, raiva de querer gritar. Como alguém larga 3 filhos assim? Houve outros em que senti culpa. Culpa por não ter ido atrás mais cedo. Culpa por ter aceitado. Culpa por, no fundo, ter escolhido ficar com eles. Essas culpas brigavam dentro de mim enquanto a vida seguia, sem pedir licença. Quando o Lucas fez 15 anos, ele perguntou se a mãe estava viva. Foi direto, sem rodeio. Eu disse que sim, que eu acreditava que sim. Ele assentiu e disse só: então foi escolha. Aquilo me atravessou como faca, porque era verdade. E porque eu já sabia disso fazia tempo, mas não queria admitir. Foi também nesse período que eu encontrei, por acaso, um nome antigo. Estava organizando uns papéis velhos quando achei um cartão amassado, dentro de uma agenda antiga da Paula. Nome de advogado. Endereço no centro de São Paulo. Telefone fixo. O coração acelerou. Liguei. O número não existia mais. O endereço era de um prédio comercial abandonado. Nada fechava. Nada nunca fechava quando o assunto era a Paula. Aos poucos, fui entendendo que a história dela tinha camadas que eu nunca conheci. Que aquela noite em que ela deixou os filhos comigo não foi improviso. Foi decisão. Planejada. Calculada. E o envelope começou a ganhar um peso novo na minha cabeça. Não era só um papel esquecido. Era parte desse plano. Mesmo assim, eu segui. Porque alguém precisava seguir. Criei aqueles 3 com tudo que eu tinha e com o que eu não tinha também. Ensinei valores, dei bronca, dei colo. Fui chamada na escola. Fui chamada no médico. Fui chamada de mãe, de vó, de chata, de heroína. Fui chamada de tudo, menos de sequestradora. Até o dia em que o passado resolveu bater na minha porta. E quando ele bateu, não foi com pedido de desculpa. Foi com acusação. Quando percebi, já não sabia mais dizer em que momento deixei de ser apenas avó e virei o eixo daquela casa. Não houve cerimônia, nem conversa séria, nem decisão anunciada. Simplesmente aconteceu. Um dia eu estava cuidando, por enquanto. No outro, estava assinando boletim escolar, acordando de madrugada com pesadelo de criança, discutindo o preço de material escolar e ensinando como se faz arroz soltinho. A maternidade voltou para minha vida sem pedir licença, e eu aceitei porque a alternativa era impensável. O tempo não passou devagar. Ele passou pesado. Cada ano trazia um desafio novo, e eu aprendia tudo na marra. Aprendi a mexer em celular para acompanhar grupo de escola. Aprendi a reconhecer febre só de encostar a mão. Aprendi a identificar quando o silêncio do Lucas era cansaço e quando era tristeza. Aprendi que a Mariana ficava agressiva quando sentia medo e que o Pedro se fechava quando se sentia abandonado. Cada um carregava a ausência da mãe de um jeito diferente e eu precisava decifrar os 3 ao mesmo tempo. Havia dias bons, dias em que a casa ria, em que a gente comia bolo simples no fim da tarde e parecia uma família comum. Mas havia dias em que o peso voltava com tudo. Datas comemorativas eram as piores. Dia das Mães na escola era um soco no estômago. Eu ia, sentava na primeira fila, sorria, batia palma. Por dentro, me sentia uma fraude. Não porque eu não amasse aquelas crianças, mas porque eu sabia que aquele lugar não era meu por direito. Era meu por abandono. Aos poucos, fui percebendo mudanças neles. O Lucas ficou sério cedo demais. Sempre responsável, sempre tentando me poupar. Ele nunca pedia nada, nunca reclamava. Isso me assustava mais do que birra. A Mariana oscilava. Às vezes era doce, às vezes explodia por nada. Eu entendia. Ela sentia falta de respostas que eu não tinha. Já o Pedro foi o que mais doeu, porque ele esqueceu. Esqueceu o rosto da mãe, esqueceu a voz. Um dia, olhando uma foto antiga, ele perguntou quem era aquela moça. Eu precisei sair da sala para chorar. Eu tentava falar da Paula sem rancor. Dizia que ela estava longe, que um dia podia voltar. Mas com o tempo, até eu parei de acreditar nisso. Não por falta de esperança, mas por excesso de realidade. 10 anos é muito tempo para quem promete voltar no dia seguinte. 10 anos é tempo suficiente para escolher não ser mãe. Trabalhei mais do que o corpo aguentava. Fiz faxina, costura,
Cuidei de filho de vizinha. Tinha dias em que minhas mãos doíam tanto que eu mal conseguia fechar o zíper da mochila das crianças. Tomava remédio escondida para não preocupar ninguém. Aprendi a fazer milagre com pouco. A dividir um frango em 3 refeições. A alongar conversa para distrair fome. A fingir que estava tudo bem quando claramente não estava. E mesmo assim, eu nunca pensei em desistir. Nunca pensei em devolver aquelas crianças ao mundo. Porque elas não eram coisas perdidas, eram pessoas feridas. E eu tinha prometido, mesmo sem dizer em voz alta, que ninguém mais ia largar elas no meio do caminho. Houve um momento específico em que algo mudou dentro de mim. Foi quando o Lucas chegou da escola com o rosto fechado e disse que um colega tinha falado que ele não tinha mãe. Ele não chorou, ele não gritou. Ele só disse aquilo como quem relata um fato. Eu abracei ele e disse que ele tinha sim, que tinha uma avó que fazia tudo por ele. Ele respondeu: "Eu sei, mas não é a mesma coisa." Aquilo me fez entender que, por mais que eu desse tudo, havia feridas que eu não podia curar sozinha. Foi nesse período que comecei a desconfiar de vez da Paula. Não era só abandono. Havia algo mais, algo mal resolvido, algo que ela não quis enfrentar. As histórias que eu ouvia eram sempre vagas, sempre cortadas no meio. Ninguém falava abertamente, mas todos desviavam o olhar quando o nome dela surgia, como se fosse um acordo silencioso. E isso me dava medo. Às vezes, de madrugada, eu levantava para beber água e passava pela porta do armário onde o envelope estava guardado. Eu parava, encostava a mão na madeira, pensava em abrir, pensava em fechar, pensava no que poderia estar ali dentro. Um pedido de desculpa? Um documento? Uma confissão? Eu tinha medo de confirmar o que já suspeitava, porque enquanto não abrisse, eu ainda podia fingir que tudo tinha sido um acidente. Mas a vida não deixou eu fingir por muito tempo. Quando a Mariana entrou na adolescência, as perguntas ficaram mais duras. Ela queria saber por que a mãe nunca ligou, por que nunca mandou mensagem, por que nunca apareceu num aniversário. Eu não tinha resposta. E quando não se tem resposta, a verdade começa a aparecer sozinha, do jeito mais cruel possível. Foi também nessa fase que comecei a perceber que legalmente eu estava pisando em terreno frágil. Tudo dependia da boa vontade de funcionários, diretores, médicos. Bastava alguém questionar mais fundo e eu podia perder tudo. Esse medo começou a me acompanhar como sombra. Um medo constante, silencioso, que me fazia dormir mal e acordar pior. Mesmo assim, eu segui, porque era isso ou desmontar. Eu dizia para mim mesma que, enquanto ninguém aparecesse, eu tinha o direito moral de continuar. E no fundo, eu acreditava que a Paula nunca teria coragem de voltar. Quem abandona assim não volta. Ou eu achava isso. O envelope continuava lá, intacto, intocável, esperando o momento certo. E eu ainda não sabia, mas esse momento estava muito mais perto do que eu imaginava. A primeira batida veio em forma de papel. Um bilhete da escola do Pedro pedindo atualização cadastral. Nome do responsável legal. Documento. Assinatura. Era simples, mas para mim soou como alarme. Até então, tudo tinha sido empurrado com cuidado. Conversa, compreensão. Mas as crianças estavam crescendo e o sistema não perdoa improviso por muito tempo. A vida burocrática começou a me encurralar. Fui à escola numa manhã nublada, com o coração acelerado. Expliquei de novo a situação, com as mesmas palavras gastas de sempre. A diretora ouviu, cruzou as mãos sobre a mesa e disse que entendia, mas que precisava se resguardar. Foi a primeira vez que alguém falou comigo como se eu pudesse ser um problema. Saí de lá com a sensação de que o chão estava ficando estreito demais para os meus pés. Em casa, sentei na mesa da cozinha e encarei as contas espalhadas. Não era só dinheiro, era tempo, era história, era algo que não cabia em formulário nenhum. Eu tinha criado 3 seres humanos por quase uma década, mas no papel eu ainda era só uma avó quebrando galho. Aquilo me revoltou. Não contra na escola, contra a situação inteira. Comecei a procurar orientação. Nada exagerado, nada dramático, só entender onde eu estava pisando. Uma conhecida me indicou uma assistente social aposentada que fazia atendimentos informais.
Fui até ela com uma pasta improvisada, cheia de comprovantes, boletins, receitas médicas, fotos antigas, declarações da escola. Ela ouviu tudo em silêncio e, no final, disse algo que ficou ecoando na minha cabeça. A senhora fez o que pôde, mas precisa se proteger, porque quem some um dia pode voltar, e voltar cobrando. Essa frase me gelou. Na volta para casa, passei em frente a um prédio comercial antigo no centro. Algo me puxou a atenção. Não sei explicar. Talvez intuição. Talvez memória. Estacionei e fiquei olhando. Foi ali que a lembrança veio inteira. O cartão de advogado que eu tinha encontrado anos antes. Subi as escadas do prédio mais por impulso do que por plano. As salas estavam quase todas vazias. Placas antigas, poeira, silêncio. O nome não estava mais em lugar nenhum. Aquilo confirmou o que eu já sentia. O passado da Paula estava cheio de buracos. Buracos grandes demais para serem só descuido. Em casa, naquela noite, o Lucas me chamou para conversar. Ele já tinha 17 anos. Alto, sério, com aquele olhar de quem vê demais. Ele perguntou direto se eu tinha algum documento que provasse que a mãe tinha deixado eles comigo. Eu senti o sangue sumir do rosto. Não respondi na hora. Ele insistiu. Disse que precisava saber. Que não era mais criança. Que tinha medo de um dia alguém aparecer e tirar eles de mim. Foi ali que o envelope deixou de ser só um segredo meu. Ele virou uma urgência. Depois que todos dormiram, fui até o armário. Tirei as toalhas velhas, peguei o envelope. Estava amarelado pelo tempo, mas intacto. Meu nome ainda legível, escrito com a letra da Paula. Sentei na mesa, coloquei o envelope à minha frente e fiquei olhando por longos minutos. Minhas mãos tremiam. Não era curiosidade, era medo. Medo de confirmar que o abandono tinha sido calculado. Medo de descobrir que ela tinha previsto tudo. Ou pior, que ela tinha previsto e mesmo assim feito. Respirei fundo. Abri. Dentro havia mais de um papel. O primeiro era uma carta curta, direta, escrita sem emoção. Paula dizia que precisava sumir por um tempo, que não podia levar as crianças, que confiava em mim e que, quando tudo se resolvesse, voltaria. Não havia pedido de desculpa. Não havia explicação. Só instrução. O segundo papel fez meu estômago revirar. Era uma declaração assinada por ela, com firma reconhecida, me autorizando a cuidar dos 3 filhos por tempo indeterminado. Constava ali que eu poderia responder por escola, saúde e decisões básicas. Não era guarda oficial, mas não era nada. Era proteção, era prova e era antigo, datado de dias antes daquela noite em que ela apareceu dizendo só por um dia. Sentei de novo, chorei em silêncio. Não de alívio, de raiva. Ela tinha planejado, tinha deixado tudo pronto, tinha mentido olhando nos meus olhos. Havia mais um papel, dobrado. Esse foi o mais pesado. Era um relato simples, quase frio, onde ela explicava por que precisava desaparecer. Falava de dívidas, de um golpe financeiro que tinha dado errado, de pessoas cobrando, de medo de consequências. Nada gráfico, nada exagerado, mas claro o suficiente para entender. Ela escolheu fugir e escolheu deixar os filhos. Fechei o envelope com cuidado. Naquele momento, entendi 2 coisas. A primeira, eu não era uma improvisação na vida da Paula. Eu era o plano. A segunda, aquele envelope não podia sair das minhas mãos até a hora certa. Porque se ela voltasse, não voltaria pedindo perdão. Voltaria querendo controle. Guardei tudo de novo, mas não no mesmo lugar. Coloquei numa pasta plástica, dentro da minha bolsa mais velha, que eu nunca usava. Dormi mal naquela noite. Sonhei com portas se fechando, com vozes chamando, com um juiz que me olhava sem expressão. Nos dias seguintes, comecei a me preparar sem dizer nada a ninguém. Organizei documentos, separei provas, fiz cópias. Não contei aos netos. Não ainda. Porque contar significava admitir que algo estava para acontecer. E eu ainda tentava acreditar que talvez ela nunca voltasse. Mas o passado não gosta de ficar enterrado. Ele gosta de reaparecer quando a gente acha que finalmente conseguiu respirar. E quando a Paula decidiu voltar, ela não veio sozinha.
Ela voltou numa terça-feira de manhã, como se estivesse marcando reunião. Não ligou antes. Não avisou. Tocou o interfone com a mesma pressa de 10 anos atrás, só que agora a pressa vinha acompanhada de controle. Quando atendi, ouvi a voz dela firme demais, ensaiada demais. "Sou eu, mãe. Abre." Ao lado, um homem pigarreou. Não precisei ver para saber. Advogado. Quando a porta se abriu, a Paula entrou como se nunca tivesse saído. Bem vestida, cabelo arrumado, maquiagem discreta. Cheirava a perfume caro. Os olhos estavam frios. Não olharam a casa. Não olharam as crianças. Olharam direto para mim, avaliando. O homem atrás dela tinha pasta preta, terno escuro e um sorriso educado que não chegava aos olhos. Ele se apresentou com nome e sobrenome, apertou minha mão e disse que estava ali para mediar uma situação delicada. O Lucas foi o primeiro a aparecer no corredor, já adulto por dentro, mesmo com o corpo ainda jovem. Ele congelou ao ver a mãe. A Mariana ficou parada na porta do quarto, com o rosto fechado. O Pedro apareceu por último, curioso, e perguntou quem era a moça. Aquela pergunta foi como um tapa no meio da sala. Paula respirou fundo, desconcertada por um segundo, e respondeu que era a mãe dele. Ele franziu a testa, confuso. Não correu para abraçar. Não sorriu. Só ficou olhando, tentando encaixar aquela informação em algo que fizesse sentido. Ela não pediu desculpa. Não perguntou como eles estavam. Disse de forma direta que tinha vindo buscar os filhos. Falou como se estivesse retirando uma encomenda esquecida. Eu respondi que não era assim, que precisava conversar, que eles não eram objetos. Ela então mudou o tom. Disse que eu tinha passado dos limites, que o acordo nunca foi para tanto tempo, que eu tinha afastado as crianças dela. Mentira atrás de mentira, jogadas com naturalidade. O advogado pigarreou e começou a falar de direitos, de alienação, de conduta inadequada. Eu senti o chão balançar. Não por não ter resposta, mas por ver a facilidade com que ela tentava me transformar na vilã da própria história. Quando eu disse que ela tinha abandonado os filhos, ela sorriu de lado e respondeu: "Abandono é palavra forte. Eu confiei em você." Antes de continuar, me diga aqui nos comentários o que você está achando desta história até agora e o que você faria no lugar dela. Não saia do vídeo, porque o que vem a seguir vai te deixar arrepiado. O clima ficou pesado. O Lucas pediu para falar. Disse que queria entender por que ela sumiu. Paula desconversou. Disse que a vida é complicada, que adultos cometem erros, que agora estava ali para corrigir. A Mariana começou a chorar, de raiva, não de tristeza. O Pedro ficou atrás de mim, segurando minha blusa. Eu senti o corpo dele tremer. O advogado então tirou um papel da pasta. Era uma notificação. Linguagem fria. Acusação formal. Dizia que eu tinha retido as crianças indevidamente, que havia indícios de sequestro e alienação. Sequestro. A palavra voltou, pesada como sentença. Eu senti o coração falhar por um segundo. Não por mim, por eles. Porque aquela palavra tinha o poder de arrancar tudo o que eu tinha construído. Eu pedi que eles saíssem. Disse que não conversaria daquele jeito, com ameaça. Paula riu, disse que agora ia resolver do jeito certo. Antes de sair, olhou para as crianças e disse que em breve tudo ia mudar. Não foi promessa, foi aviso. Assim que a porta fechou, a casa desabou. O Pedro chorou como eu nunca tinha visto. A Mariana gritou que não queria ir com a mãe. O Lucas ficou mudo, com o maxilar travado, os olhos cheios de algo que não era só dor. Era ódio contido. Eu abracei os três e disse que ninguém ia tirar eles de mim. Mas, pela primeira vez em 10 anos, eu não tinha certeza absoluta. Nos dias seguintes, a notificação virou intimação. Audiência marcada. Data, hora, fórum. Tudo muito rápido. Eu sentia que aquilo também fazia parte do plano. Ela não tinha voltado por saudade. Tinha voltado por interesse. Descobri depois, por uma conhecida em comum, que a Paula estava sendo cobrada judicialmente por dívidas antigas. Dívidas que tinham nome, filhos, benefícios, vantagens. Ela precisava deles para limpar a própria imagem. Eu comecei a organizar tudo. Fotos, mensagens antigas, comprovantes de escola, consultas médicas, testemunhos.
Cada papel era um pedaço da vida que eu tinha vivido por eles. O Lucas me ajudou a separar tudo. A Mariana escreveu uma carta, sem que eu pedisse. O Pedro desenhou a nossa casa e escreveu família embaixo. Aquilo quase me quebrou. As noites ficaram mais longas. Eu revivia a audiência na cabeça, imaginando perguntas, respostas, olhares. Pensava no envelope, pensava no juiz, pensava na pergunta que ele poderia fazer e pensava, principalmente, se eu estava pronta para expor a verdade inteira. Porque mostrar o envelope significava destruir de vez qualquer chance de reconciliação com minha filha. Mas esconder significava arriscar perder meus netos. Na véspera da audiência, o Lucas me perguntou se a verdade sempre vence. Eu respondi que não, que às vezes ela só resiste. Ele assentiu e disse que resistir já era suficiente. Naquele momento, eu soube que, independentemente do resultado, eu tinha criado alguém forte. No dia seguinte, coloquei a roupa mais simples que tinha. Não queria parecer nada além do que eu era. Peguei a pasta com os documentos e, no fundo da bolsa, bem guardado, o envelope. Ele estava mais pesado do que nunca. Não pelo papel, pelo que ele representava. Quando sentei naquela sala fria, frente a frente com a Paula e o advogado, eu entendi que não havia mais volta. A guerra tinha começado. E dessa vez eu não estava desarmada. Depois que a intimação chegou, a casa entrou num estado estranho de silêncio atento. Não era calma, era vigilância. Cada barulho parecia aviso. Cada ligação desconhecida fazia o coração acelerar. Eu comecei a viver em função daquela audiência, mesmo tentando fingir normalidade para os meus netos. A verdade é que eu estava com medo. Medo de juiz, de papel timbrado, de palavra mal colocada. Medo de perder o que eu tinha passado 10 anos construindo com unhas e noites sem dormir. Eu montei a pasta como quem monta um escudo, separador por ano. Boletins escolares, declarações de matrícula, receitas médicas, comprovantes de consulta, fotos de aniversário simples, cartas da escola agradecendo minha presença. Não era só prova, era vida organizada em papel. Cada documento me lembrava de um dia específico, de uma dor, de uma pequena vitória. Eu revisava tudo à noite, em silêncio, enquanto a casa dormia. Conversei com uma defensora pública indicada por uma vizinha. Mulher firme, olhar direto. Ela ouviu minha história inteira sem me interromper. Quando terminei, perguntou se eu tinha algum documento assinado pela mãe autorizando os cuidados. Eu respirei fundo e disse que sim. Mas não mostrei. Ainda não. Disse apenas que existia. Ela assentiu, séria, e disse algo que eu nunca esqueci. Então a senhora tem uma carta na manga. Mas só use quando for necessário, porque depois que usar, não tem como voltar atrás. Voltar atrás. Eu pensei nisso o tempo todo. Pensei na Paula criança, na Paula adolescente, na Paula grávida do primeiro filho. Pensei no amor que eu tive por ela e em como esse amor tinha virado algo torto, pesado. Eu não queria destruir minha filha, mas também não podia permitir que ela destruísse meus netos. Esse era o dilema que me acompanhava como uma dor constante no peito. Os meninos começaram a sentir a tensão. A Mariana ficou mais fechada. Parou de sair com as amigas. O Pedro teve dificuldade para dormir. O Lucas assumiu uma postura que me preocupou. Começou a falar como adulto demais, a se colocar como responsável, como se estivesse se preparando para um papel que não era dele. Eu chamei ele para conversar e disse que aquilo não era obrigação dele, que eu estava ali. Ele respondeu que sabia, mas que não queria ser pego de surpresa de novo. Aquilo me partiu. Houve uma noite em que eu quase contei tudo. Tirei o envelope da bolsa, coloquei em cima da mesa, chamei os três. Mas, quando vi o rosto deles, tão marcados por anos de ausência, eu recuei. Eles tinham direito à verdade, sim, mas tinham direito ao tempo certo também. Eu não queria que descobrissem a história da própria mãe no meio de uma guerra judicial. Decidi que aquela verdade só seria dita quando não pudesse mais ser usada como arma contra eles. Nos dias que antecederam a audiência, a Paula tentou contato. Mandou mensagens frias, calculadas, disse que queria resolver amigavelmente. Eu não respondi. Depois, mandou mensagens acusatórias. Disse que eu estava manipulando os filhos contra ela, que eu tinha roubado a vida que era dela.
Eu apaguei sem responder. Não por covardia, por foco. Qualquer resposta minha podia virar prova contra mim. A defensora me ligou 2 dias antes e explicou como seria a audiência. Quem falaria primeiro? O que eu devia ou não dizer? Me orientou a ser objetiva, a não me perder na emoção. Eu desliguei o telefone e chorei. Porque eu sabia que minha história não cabia em objetividade. Mas eu precisava aprender a contar minha vida como se fosse fato, não sentimento. Na véspera, eu quase não dormi. Fiquei sentada na cama, olhando a parede, lembrando de tudo. Do dia em que Paula apareceu com as crianças. Do só por um dia. Do silêncio que veio depois. Do envelope. Pensei se teria coragem de entregá-lo. Pensei no juiz fazendo a pergunta. Pensei na reação da Paula ao ver aquilo vindo à tona. Pensei em vingança. Sim. Não aquela de machucar, mas a de revelar. A de tirar dela o poder da mentira. Na manhã da audiência, acordei cedo. Preparei café como sempre, porque a rotina ainda era meu porto seguro. O Lucas quis ir comigo. Eu disse que não, que aquela sala não era lugar para ele. Ele insistiu. Disse que precisava estar lá. Eu segurei o rosto dele com as 2 mãos e disse que a única coisa que ele precisava fazer era confiar em mim. Ele assentiu, a contragosto. Coloquei a roupa simples que eu tinha separado. Nada de preto, nada de exagero. Eu queria parecer exatamente o que eu era. Uma mulher comum, uma avó, uma mãe improvisada. Peguei a pasta. Conferi se o envelope estava no fundo da bolsa. Estava. Respirei fundo antes de sair. No caminho até o fórum, observei as pessoas na rua, cada uma com sua pressa, sua vida. Pensei em como o mundo não para a tragédia dos outros. Pensei em como aquela sala decidiria o rumo da nossa família. Quando cheguei, vi a Paula do outro lado do corredor. Ela evitou meu olhar. O advogado conversava com ela em tom baixo, confiante. Aquilo me deu mais certeza ainda de que eu precisava ir até o fim. Quando chamaram nosso nome, minhas pernas tremeram. Entrei na sala e sentei. O juiz ainda não tinha chegado. Olhei em volta. Frio, formal, distante. Pensei no envelope mais uma vez. Pensei que, se tudo desse errado, eu ainda tinha aquilo. Pensei que se desse certo, eu talvez nunca precisasse usar. Mas eu sabia. Lá no fundo, eu sabia que aquele papel não tinha esperado 10 anos para ficar escondido. Ele tinha esperado por aquele dia. Quando o juiz entrou na sala, tudo ficou mais silencioso do que já estava. Não era respeito. Era tensão. Ele se sentou, ajustou os óculos e começou a ler os papéis como quem folheia uma história que ainda não decidiu acreditar. Meu nome saiu da boca dele com formalidade. O nome da Paula veio logo depois. Quando ouvi a palavra sequestro de novo, senti um frio subir pelas pernas. Não porque eu fosse culpada, mas porque aquela palavra tinha peso suficiente para entortar qualquer verdade. O advogado da Paula falou primeiro. Falou bonito. Falou organizado. Pintou um quadro onde minha filha era uma mãe que tinha confiado temporariamente os filhos à avó e que, ao tentar reassumir, encontrou resistência. Disse que eu tinha ultrapassado limites, que havia indícios de alienação, que as crianças tinham sido afastadas da mãe por influência minha. Eu escutava e me perguntava como alguém conseguia contar uma mentira inteira com tanta tranquilidade. Quando foi a vez da Paula falar, ela se emocionou no ponto certo. Voz embargada, lágrimas calculadas. Disse que tinha passado por um momento difícil, que precisava se reerguer, que sempre pensou nos filhos, que nunca imaginou ficar tanto tempo longe. Disse que eu nunca incentivava o contato, que eu tomei o lugar dela. Eu não chorei. Não porque não doía, mas porque eu sabia que aquele era o jogo dela. E eu não podia jogar igual. O juiz então me chamou. Perguntou se eu tinha algo a dizer. Eu respirei fundo e comecei pelo começo, sem adjetivo, sem exagero. Contei da noite em que ela deixou as crianças, do só por um dia, do silêncio que veio depois. Contei dos 10 anos de cuidado, de escola, de médico, de noites sem dormir. Não pedi aplauso, não pedi pena. Falei como quem apresenta fatos. O advogado tentou me interromper algumas vezes. O juiz não deixou. Pediu que eu continuasse.
Quando terminei, ele perguntou se eu tinha alguma prova de que a mãe havia autorizado aquela permanência. Eu senti o coração bater no ouvido. Era ali. Aquele era o momento que eu tinha imaginado tantas vezes. Eu abri a bolsa devagar. Tirei a pasta. Tirei o envelope pardo. O papel estava um pouco gasto, mas firme. Entreguei ao juiz com as mãos tremendo. Não olhei para Paula. Não precisava. Eu sentia a tensão vindo dela como calor. O juiz abriu o envelope com cuidado. Leu a carta primeiro. O rosto dele não mudou. Depois, leu a declaração assinada. A testa franziu. Ele ajeitou os óculos. Leu de novo. Em silêncio. O advogado da Paula começou a se mexer na cadeira. Ela ficou rígida, como se tivesse congelado. Quando o juiz chegou ao último papel, o ambiente mudou. Não foi barulho. Foi peso. Ele leu com mais atenção. Demorou. Olhou para Paula, olhou para mim, olhou para os papéis outra vez. O silêncio era tão grande que eu conseguia ouvir minha própria respiração. Foi então que ele levantou o olhar e fez a pergunta que cortou a sala inteira ao meio. Eles sabem disso? Meu estômago afundou. Eu entendi exatamente o que ele queria dizer. Ele não falava só do documento. Falava da verdade, do abandono planejado, do motivo real da fuga. Eu engoli seco e respondi com a voz firme, mesmo com tudo tremendo por dentro. Ainda não. A Paula se levantou num impulso. Começou a falar ao mesmo tempo, tentando explicar, justificar, minimizar. O juiz levantou a mão, pedindo silêncio. Disse que precisava fazer algumas considerações. Falou que aquele documento mudava completamente o rumo da acusação. Que não havia indícios de sequestro quando existia autorização expressa, ainda que antiga. Disse que o termo abandono precisava ser analisado com cuidado, mas que a tentativa de criminalizar quem cuidou era grave. O advogado da Paula pediu intervalo. O juiz negou. Disse que a questão era clara. A acusação contra mim não se sustentava. Eu senti o ar voltar aos meus pulmões. Não como alívio completo, como sobrevivência. Então veio a parte que eu não esperava. O juiz falou diretamente com a Paula. Perguntou por quê, tendo deixado o documento assinado, ela agora afirmava o contrário. Perguntou por que não havia tentado contato durante anos. Perguntou por que só voltou quando havia interesse jurídico envolvido. Ela respondeu mal, desorganizada, contraditória. Cada resposta parecia cavar mais fundo. Quando a audiência terminou, o juiz determinou que a guarda provisória continuaria comigo até decisão final, com base no melhor interesse das crianças. Também orientou acompanhamento psicológico e avaliação posterior, mas deixou claro que não havia crime da minha parte. A palavra sequestro caiu como um corpo sem vida no chão da sala. Saí do fórum com as pernas fracas. A Paula passou por mim sem olhar. O advogado dela falou algo baixo no ouvido dela, tenso. Eu não senti vitória. Senti justiça começando a respirar. Mas ainda não era o fim. Em casa, naquela noite, sentei com os três na sala. O Lucas já sabia que algo tinha mudado. Ele me olhou em silêncio. A Mariana estava inquieta. O Pedro desenhava no chão. Eu segurei o envelope nas mãos e respirei fundo. Não contei tudo ainda. Disse apenas que a acusação tinha sido derrubada, que ninguém ia tirá-los de mim. Eles me abraçaram como se tivessem acabado de sair de um lugar escuro. Mas eu sabia. O momento da verdade completa estava chegando. Porque agora não era mais uma disputa jurídica. Era uma disputa emocional. E eu não ia proteger minha filha da própria escolha. Não depois de tudo. Não depois de 10 anos. A pergunta do juiz ainda ecoava na minha cabeça. Eles sabem disso? Ainda não. Mas iam saber. Naquela noite, depois da audiência, a casa parecia diferente. Não mais leve, mas mais honesta. Como se as paredes soubessem que algo tinha sido enfrentado. Os três estavam na sala, cada um fingindo fazer alguma coisa. O Lucas mexia no celular sem olhar a tela. A Mariana roía a unha, andando de um lado para o outro. O Pedro desenhava, concentrado demais para quem sempre foi agitado. Eu fiquei em pé por alguns segundos, observando. Aquela cena era o retrato de tudo que eu tinha protegido por 10 anos. Eu sabia que não podia adiar mais. Sentei no sofá, respirei fundo e chamei os três.
Disse que precisava contar algo importante. O Lucas foi o primeiro a sentar, sério, preparado. A Mariana sentou com os braços cruzados, defensiva. O Pedro veio devagar e encostou em mim. Peguei o envelope. Não o abri. Ele já tinha cumprido sua função jurídica. Agora era outra coisa. Agora era sobre verdade. Comecei pelo começo. Contei da noite em que a mãe deles apareceu dizendo: só por um dia. Contei que ela já tinha deixado tudo planejado. Contei que não foi um erro, nem um atraso, nem um problema passageiro. Foi escolha. Usei essa palavra porque eles mereciam honestidade. Não gritei, não xinguei, não dramatizei. Falei como quem entrega algo pesado com cuidado. A Mariana foi a primeira a chorar. Não fez escândalo. Chorou quieta, com o rosto fechado, como se já soubesse. O Lucas ficou imóvel, mas os olhos dele se encheram de água. O Pedro perguntou se a mãe ia voltar de novo. Eu disse que não sabia, e foi a resposta mais sincera que já dei para ele. Contei sobre o documento. Disse que a própria mãe tinha assinado, me deixando responsável por eles. Contei que ela fugiu por medo das consequências do que fez, não por amor aos filhos. Não entrei em detalhes que machucassem mais do que já machucava. Disse só o necessário. A verdade não precisa ser cruel para ser firme. O silêncio que veio depois foi longo, não desconfortável, necessário. Cada um estava lidando com aquilo do seu jeito. O Lucas foi o primeiro a falar. Disse que sempre soube, no fundo, que ninguém some 10 anos por acidente. Disse que a raiva que sentia agora não era nova, só tinha nome. A Mariana disse que se sentia usada, que a mãe só voltou quando precisou. O Pedro ficou quieto, encostado em mim, segurando minha mão com força. Eu não prometi nada que não pudesse cumprir. Não disse que tudo ia ficar bem. Disse apenas que eu continuava ali, que sempre estive, e que, independentemente do que acontecesse com a mãe deles, ninguém mais ia decidir a vida deles sem ouvir a vontade deles. Nos dias que se seguiram, a justiça fez o resto do trabalho. A acusação foi oficialmente arquivada. A tentativa de me criminalizar caiu por terra. Iniciei o processo definitivo de guarda, agora com respaldo legal, provas, histórico, tudo o que 10 anos de cuidado constroem sem pedir reconhecimento. A Paula tentou contato mais uma vez. Não para pedir desculpa, para negociar. Eu não respondi. Essa foi minha vingança. Não gritei, não humilhei, não expus além do necessário. Eu deixei que a verdade fizesse o que sempre faz quando finalmente sai da sombra. Tira o poder de quem vive da mentira. A imagem de mãe injustiçada que ela tentou construir desmoronou sozinha. Amigos se afastaram. A narrativa dela não se sustentou. E pela primeira vez, ela teve que lidar com as consequências sem ter para quem empurrar. Alguns meses depois, o juiz ouviu os meninos. Não como objetos de disputa, mas como pessoas. O Lucas falou com maturidade que não combinava com a idade, mas combinava com a história. A Mariana falou com emoção. O Pedro falou pouco, mas claro, disse onde se sentia seguro. Onde era casa. A decisão saiu. Guarda definitiva comigo. Sem espetáculo, sem aplauso, só justiça. Hoje tenho 72 anos. Meu corpo não é o mesmo. Meus joelhos doem, minhas mãos carregam marcas. Mas quando olho aquela mesa cheia no almoço de domingo, eu sei que não perdi nada. Eu ganhei. Ganhei 3 vidas que confiaram em mim quando ninguém mais quis. Ganhei a certeza de que amor não abandona. Sustenta. Eu não sequestrei meus netos. Eu fiquei quando todos foram embora. Eu escolhi quando alguém decidiu fugir. O que achou da história? Se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também irá se emocionar hoje. E se tem uma coisa que aprendi nesses 10 anos, é que a verdade pode até demorar. Mas quando chega, ela não pede licença, ela liberta.